Mateus, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso 3. Aqui vai falar um pouco da trajetória de João Batista, um homem que nós já conhecemos muito. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Curva sua cabeça agora, meus irmãos. Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, para ouvir mais da Tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Saímos das nossas casas, Senhor, então fale conosco por meio da pregação da Tua palavra, que o Senhor me use apenas como um canal que vai ser transmitido as maravilhas celestes do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender, Pai, as maravilhas e as riquezas ocultas dentro da Tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto já muito conhecido. E quando eu estava estudando acerca da vida de João Batista e acerca desse texto específico e acerca do contexto, eu percebi que João Batista, ele no primeiro século, onde ele foi levantado ali como um dos profetas, era um século de decadência da religião judaica e do povo de Israel. Isso por conta de três fatores principais, que o primeiro século, ele é considerado um século de decadência da religião, decadência do povo de Israel, de apostasia. Os três fatores principais que afligiam o povo de Israel naquela época era o fator político da época, o fator moral da época e o fator religioso. O fator político era pelo motivo de Israel ser dominada pelo Império Romano. Israel estava literalmente vivendo a profecia que Daniel havia profetizado há séculos atrás, sobre aquela estátua, onde ali você tinha a cabeça que simbolizava o Império Babilônico, os ombros e a parte superior do corpo simbolizavam o Império Medo-Persa, da cintura para baixo simbolizava o Império Grego, e das pernas até os pés daquela estátua simbolizava o Império Romano. Então, esse primeiro século, esse momento específico que João aparece, que o povo de Israel está ali vivendo no seu contexto, é o período da profecia de Daniel, onde o Império Romano governava com mão de ferro. E não só governava com mão de ferro, como também governava por meio de arrecadação de tributos que era imposto sobre aquela nação, sobre Israel. Tanto que os publicanos, que eram um dos cobradores de impostos, eles cobravam impostos para o imperador, para César, e também tiravam a sua parte, fazendo uma espécie de, como nós conhecemos hoje, o caixa 2, né? Então, tinha todo esse cenário político da época, fora o culto que era prestado ao imperador romano, aos seus antepassados. Existia um culto específico a César. Paulo fala isso na sua carta. Então, o ambiente político, ele era totalmente ruim, depravado, opressivo. E o povo de Israel estava naquele contexto. O segundo fator importante que mostra
essa decadência de Israel no primeiro século era o fator moral. Por que o fator moral? O povo de Israel havia se cansado de esperar o Messias Cristo Jesus. Já haviam se passado séculos ou milhares de anos desde a promessa do Gênesis. O povo hebreu, eles sabiam que iria vir um Salvador. Então eles esperavam com essa promessa, com esse anseio de que haveria um libertador que livraria Israel do jugo desses povos, dessas nações opressoras. Porém se passaram tantos anos, tanto tempo, e esse Salvador não vinha. E além disso, é interessante nós frisarmos aqui que Malaquias foi o último dos profetas do Antigo Testamento. E entre Malaquias e João Batista, e entre Malaquias e o Novo Testamento, o povo de Israel pereceu por 400 anos no silêncio. É bom nós lembrarmos que no Antigo Testamento Deus ainda tinha contato com o povo. Nós vemos Deus abrindo o Mar Vermelho, Deus fazendo maravilhas, Deus colocando aquela coluna de fogo de noite para que o povo de Israel tivesse um norte a ser seguido. De manhã você tinha uma coluna de nuvens que ele preenchia todo o povo hebreu. Então Deus tinha contato com os profetas, contato com os reis, com Davi. Só que no período do silêncio foram 400 anos de silêncio de Deus. Então o povo hebreu, o povo de Israel, naquele cenário do primeiro século, eles ficaram numa espécie de desesperança do Messias. Então, se você não tem mais esperança no Messias, para que seguir a lei? Para que seguir os mandamentos? Tantos anos essa promessa da vinda de um rei que iria nos livrar, e nós não vemos isso. O povo hebreu sofreu cativeiro no Império Babilônico, sofreu nas mãos também do Império Medo-Persa, ainda que seja um sofrimento mais brando do que o sofrimento babilônico, ainda foi um certo tipo de opressão. Israel não tinha autonomia. Sofreu nas mãos do Império Grego, e agora, no cenário atual, está sofrendo na mão do Império Babilônico. Então, Israel estava sem esperança. Essa é a mensagem que nós entendemos, fazendo análise do texto. Israel não tinha mais esperança. E ainda o terceiro fator, como eu disse, fator político, o fator moral, que Israel abandonou a lei, abandonou as diretrizes dos mandamentos do Senhor. Você tem também o fator religioso. Israel vivia no clímax da sua decadência em todas as faculdades do povo e também na questão religiosa. Existia um grupo chamado grupo dos saduceus, e esse grupo, eles tinham um contato direto com a parte política. Então, os cargos, os sacerdócios da época eram negociados a peso de ouro. Não existia mais aquela devoção à palavra de Deus. Os fariseus que se gabavam de ser homens religiosos eram homens como sepulcros caiados. Os sacerdotes ali daquela época já não serviam da maneira correta. Então o povo olhava para o aspecto político, não via esperança. O povo olhava para o aspecto religioso, não tinha esperança. Então o povo começou a abrir mão de seguir a Deus. É por isso que eu entendo que o primeiro século é o clímax da depravação do povo hebreu. É o momento que as pessoas estavam sem esperança no Messias, já não tinha mais esperança na política, não tinha mais esperança na religião, não tinha mais esperança em nada. Mas o interessante é que no momento que não havia mais esperança, aparece uma voz clamando no deserto, que dizia: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. É o que está escrito aqui em Mateus, do capítulo de número 2, arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, meus irmãos.
O reino de Deus está próximo. João Batista, ele vinha no clímax da dor e da desesperança. No momento que não havia mais esperança, Deus ele levantou um homem no meio do deserto para trazer esperança para aquele povo. É interessante que eu vejo que Deus ele sempre trabalha dessas maneiras. Ele espera o povo chegar no clímax da sua dor, quando parece que aquela corda bamba está no ápice de se romper, aparece uma voz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre vocês aqui hoje, sobre nós. João Batista ele vinha pregando no deserto como voz de trovão. As multidões paravam para ouvir João Batista. E tem um sentido nisso, porque no momento onde as pessoas estavam escassas da palavra de Deus, no momento onde não havia mais esperança, no momento onde o cenário atual, o contexto atual era um contexto de morte, aparece João pregando, e as pessoas ansiavam ouvi-lo. Então é interessante que João Batista ele não pregava em Jerusalém, ele não pregava na Galileia, ele pregava no deserto, às margens do Rio Jordão. E o deserto aqui, para deixar claro, não é aquela imagem que nós fazemos na cabeça das dunas do Egito, não. O deserto significa um lugar vazio, um lugar onde não tem muitas pessoas, um lugar onde tem pouca movimentação da sociedade. Esse era o sentido do deserto. E ali João Batista, ele pregava no deserto e as pessoas saíam, as multidões de Jerusalém, das cidades ao redor, para ouvir a mensagem de João Batista. Sabe por quê? Porque elas estavam sedentas da palavra de Deus. Isso me faz me lembrar a passagem de Ezequiel, que Ezequiel ele prega sobre o vale de ossos secos. Ezequiel ele fala que Israel estava como um vale vazio, com ossos secos, sem vida. E eu faço um paralelo com o primeiro século. Era assim que a religião, o povo hebreu, o povo de Israel estava no primeiro século, sem esperança, meus irmãos. Só que quando não havia mais esperança, Deus ele manda um profeta para pregar para aquele povo, dizendo: ainda há esperança, o Messias vai voltar. E João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista ele era o precursor de Cristo, ele era o predecessor. Ele estava falando: olha, eu estou pregando o Messias, porque ele já está aqui. Eu fico maravilhado pensando nisso, porque eu imagino aquelas pessoas ali, sem esperança. Nós ficamos assim muitas vezes, não é? Faça um retrato da sua vida, quando nós não temos mais esperança, quando a nossa vida parece que está num período de desolação, de tristeza, quando a nossa vida está, como Ezequiel profetizou, vales de ossos secos. Mas Deus ele nos mostra que quando parece que nós estamos fracos, é aí que Deus nos traz a força e nos faz lembrar que a promessa ela é viva. Deus ele prometeu. A aliança de Cristo com nós, ela é unilateral, não bilateral. O que é unilateral, Vinícius? Depende só dele, só de Cristo. Nós podemos oscilar na fé, nós podemos errar, nós podemos até cair, mas está escrito: eleitos desde a fundação do mundo. É por isso que nós estamos aqui. Jesus ele veio até nós. É muito maravilhoso isso. E aí eu vejo a esperança nascendo na vida de Israel mais uma vez. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas que estão internadas, e ali você tem aquela espécie, não sei se é eletrocardiograma, mas você tem aquela tela e você tem os batimentos cardíacos. O povo de Israel estava daquela maneira. Só que chegou um momento que aquele batimento ele fica nulo. Aquilo significa que o povo morreu. E quando na medicina nós entendemos que quando aquela linha ela dá aquele sentido na horizontal, o homem está morto, ou a mulher está morta. Mas para Deus não é assim. Porque quando parecia que o povo estava morto, levanta um profeta pregando: arrependei-vos, porque o Messias está aqui. Ele veio aqui hoje, ele está aqui. É como se fosse uma luz no fim do túnel. Você olha no túnel tudo sombrio, você não vê nada, você só vê escuridão.
Mas quando você pensa que não vai ter uma luz, você vê um freixo, uma pequena luz brilhando lá no fim, e ali era a esperança do Messias. Israel entendeu a esperança, e eles passaram a seguir João Batista, a tal ponto de entender que João Batista era o Messias, e João Batista diz: não, eu não sou o Messias, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, mas Ele está aqui entre nós. Jesus, Ele está aqui nesta manhã, e Ele tem esperança para a nossa vida hoje, porque Ele morreu por nós naquela cruz, para que nós vivêssemos e tivéssemos vida, e vida em abundância nesta manhã, amém, meus irmãos? Um outro ponto importante da vida de João Batista é que João Batista pregava no deserto, e o deserto, meus irmãos, é terra, para quem sabe, para quem entende a história bíblica, é uma terra de dor, terra de sofrimento. O deserto é terra de desesperança. Quem imagina que vai sair algo do deserto? Ninguém. Lembra o povo hebreu quando estava saindo do Egito e passando por aquele grande deserto até chegar na Canaã? O que era o deserto? O deserto era um período de provação, era um período de dor, de tristeza, tanto que a primeira geração não entrou na terra prometida, porque não foi aprovada. Então o que poderia sair do deserto? Nada. E aqui eu faço um paralelo com Cristo, porque do deserto onde parecia que não iria sair nada, sai João Batista pregando salvação. E da mesma maneira que nós não imaginaríamos que Cristo, o Messias, ou naquele cenário atual, as pessoas achavam que o Salvador talvez viria do sacerdócio de Israel. Talvez eles achavam que o Salvador sairia de algum palácio do templo, da monarquia, talvez sairia de Roma, talvez não, mas a salvação ela vem da Galileia, do meio do nada. Como nós sabemos, o povo que habitava na Galileia, a Galileia, o estado da Galileia, a cidade era uma espécie de cidade à parte, porque ali ela ficava na divisa entre outras nações, então você tinha muita miscigenação. E Jesus vem ali da Galileia, daquele vilarejo, da onde a gente pensava que não iria sair nada. É dali que nasce a salvação, que é Cristo, Jesus para a nossa vida. E João Batista ele vinha pregando com poder e com força. E aqui, algo maravilhoso que eu vejo é que João Batista ele tinha dois aspectos fundamentais que atraíam o povo. Como eu disse no começo, as pessoas saíam de Jerusalém, percorriam quilômetros para ouvir João Batista pregando. Quem era esse homem? As pessoas falavam, talvez ele é o próprio Messias, quem é ele? E eles saíam correndo para ouvir João Batista pregar. E por que eles queriam ouvir a mensagem de João Batista? Existiam dois fatores principais que eu quero colocar como pilares que traziam as pessoas para ouvir a mensagem de João Batista. Primeiro, era o modo de vida de João Batista. Segundo, era o que João Batista pregava. Primeiro, o modo de vida de João Batista era peculiar, era exótico, era diferente de todos. Era diferente do povo de Israel, era diferente das pessoas que viviam na circunvizinhança, era diferente dos samaritanos. Este homem ele era diferente, meus irmãos, e as pessoas queriam ver ele. Se alimentava de mel silvestre, gafanhotos, se vestia de uma roupa, de uma vestimenta estranha. Quem era esse homem? As pessoas ficavam impressionadas. É diferente hoje em dia, que nem quando você pega alguém que vive na metrópole, em São Paulo, alguém que vive no litoral, alguém que vive no interior, alguém que é carioca, tem as suas características. Mas João Batista ele era diferente de tudo isso. Sabe por quê? Porque João Batista expressava o que nós temos que expressar aqui nessa terra: ser diferentes deste mundo e atrair as pessoas pela nossa diferença. Esse mundo não é nosso, nós somos do céu, o nosso reino é o céu. Nós precisamos mostrar para as pessoas que não somos daqui, e o nosso estilo de vida tem que ser a parte desse mundo. Por mais que nós temos contato com a sociedade, com as pessoas têm que olhar como olhavam para João Batista e falar: quem é ele?
Eu quero conhecê-lo, eu quero ser igual a ele. Esse é um dos aspectos principais. E o outro aspecto principal era a pregação de João Batista. Eu imagino João Batista pregando, e deveria ser algo maravilhoso. João Batista, ele pregava de uma maneira que as multidões vinham querer ouvir o que ele pregava, e vinham sendo batizadas por ele à margem do Rio Jordão. As pessoas olhavam a mensagem de João Batista e era algo magnífico, era uma mensagem de poder que impactava, que trazia vida, abundância. E João Batista nada mais pregava do que a palavra de Deus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e batizava nas águas, e ali as pessoas nasciam de novo, havia conversão. Devemos ser assim, meus irmãos, pregar a palavra de Deus. Eu lembro que eu estava conversando com uma mulher, trabalhando, e ela era espírita, né? E o espiritismo, você tem um sincretismo religioso, você tem ali, eles misturam Allan Kardec com Cristo, é a salada de fruta. E ela falou que todos os caminhos levavam a Deus. Eu falei, peraí, tudo bem, mas você crê em Cristo? Creio em Cristo, sim. A Bíblia diz, e o próprio Messias, Jesus, disse que, no singular, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não vir por mim não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não existe outros caminhos. A pregação tem que ser essa: Cristo, ele é o caminho, no singular. Não existe outras estradas, outros caminhos, outros lugares, não. É isso que nós temos que fazer, expressar essa mensagem, que Cristo salva, ele é a verdade. Hoje em dia falam que a verdade é subjetiva, mas para nós não é, meus irmãos. A verdade, ela é única. Não existem duas verdades, o preto é preto, o branco é branco. E a verdade de Cristo, ela é única. Era isso que João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aquela esperança vinha, e as pessoas se alegravam, eram batizadas, e saíam, atravessavam o Jordão, e entravam em Jerusalém ali, crendo no Messias. Esses dois aspectos principais da mensagem do Evangelho, era isso: pregação da palavra, expressar as verdades, e segundo, o modo de vida. Às vezes hoje em dia nós tentamos, eu sei que não é ruim, não é errado, fazer eventos, congressos, simpósios, cultos especiais para atrair as pessoas, mas João Batista não fazia nada disso, meus irmãos. João Batista pregava o Evangelho de Deus e tinha uma vida coerente com o que ele pregava, a tal ponto que as pessoas entendiam que ele não era daquele lugar. É isso que nós devemos fazer para atrair as pessoas para perto de Cristo. E João Batista, ele tinha uma mensagem muito poderosa, como disse. Ele pregava e as multidões vinham ouvir o que ele tinha a dizer. João Batista pregava como se a ira de Deus estivesse a poucos dias de acontecer, ou seja, era uma pregação desesperadora. Era como se um meteoro tivesse vindo para cair na terra, e ele dizia: vocês precisam se arrepender, porque o fim está vindo. Ou como se um tsunami enorme estivesse vindo, e ele pregava: vocês precisam crer no Messias, porque a ira dele vai cair hoje sobre a vida de vocês. Era uma mensagem impactante, era uma mensagem poderosa, de poder. Era assim que João Batista pregava, como se Deus iria voltar naquele mesmo tempo e espaço, e fosse julgar as nações naquele mesmo tempo e espaço. João Batista pregava assim, é o que parece quando nós analisamos o cenário e o contexto das falas de João Batista, mas parece que o João Batista estava um pouco equivocado. Eu acredito que se hoje nós pudéssemos voltar no tempo, nós ia chegar para ele e falar: João, já passou 2000 anos e Jesus não voltou ainda, né? Você pregou como se Jesus fosse voltar ali agora. E eu imagino que o João iria falar para nós: mas por acaso você vive 2000 anos? Por acaso você vive 3000 anos? Sabe o que o João Batista estava querendo dizer? Jesus, ele pode voltar para você, hoje mesmo ou amanhã. Se eu não me engano, o homem que viveu mais tempo, ele tinha 117 anos, é o que eu vi, né? Um século e pouquinho mais.
Mas Deus voltou para ele em um século. Não demorou 2000 anos. Eu tenho amigos que deixaram a vida com 25 anos. Jesus voltou para eles naquele mesmo momento, naquela mesma hora. O que João Batista estava dizendo: vocês precisam se arrepender agora, porque vocês não sabem a hora que Deus vai chamar vocês e recolher vocês, ainda mais naquela época onde a expectativa de vida era limitada, por conta das guerras. Talvez as pessoas viviam 40, 50 anos no máximo, os jovens iam para as batalhas e morriam novos, a medicina não era avançada para que a vida se prolongasse tanto. Era por isso que João Batista pregava desse jeito, meus irmãos: arrependei-vos. As doenças, quando talvez uma pessoa pegasse pneumonia ou qualquer outra virose, não tinha cura. Havia alguns remédios medicinais ali, caseiros, mas era o máximo que eles poderiam fazer. Era nesse sentido que João Batista pregava, e é nesse sentido que nós devemos entender a mensagem do Evangelho. Hoje mesmo, pela manhã, eu tive uma notícia que um amigo meu, um pai do amigo meu, ele faleceu, mora na rua de casa, novo, 50, 60 anos, 60 eu acho. Jesus voltou para ele nessa madrugada. Eu conhecia ele. E talvez nós não sabemos o destino, é claro que Deus sabe de todas as coisas, mas Cristo voltou para ele hoje. Não demorou milhares de anos, séculos, não. Demorou 55 anos, 60 anos. É por isso que nós devemos entender que Jesus, ele está à porta. E agora eu entendo mais ainda o Salmo de número 90, do verso 12, não precisa nem acompanhar, está escrito assim a parte A: ajuda-nos a entender como a vida é breve. O que o salmista estava dizendo: Senhor, o pecado ele afetou todas as faculdades da minha vida, a ponto de eu não compreender a brevidade da minha vida. Nós ficamos tão presos a este mundo que não entendemos que a vida ela é como um sopro. Ontem nós tínhamos 5, amanhã 10, hoje é o 26, amanhã 50, depois 70. A vida passa como um sopro. E agora eu entendo o que João Batista pregava. Ele dizia: arrependei-vos hoje, creiam hoje, porque Cristo pode voltar ainda hoje para vocês. Quantas pessoas morrem por dia, meus irmãos? Quantos jovens? Quantos homens, mulheres, crianças? É por isso que nós temos que mostrar: arrependei-vos, porque está chegando o dia e a ira de Deus. E aqui não existe purgatório, né, como alguma igreja católica entende, né? Não. Ou é morrer ou é céu ou inferno. Não tem meio termo, não. É por isso que o João Batista pregava com força e com poder. E nós olhamos agora, e aqui eu quero que vocês acompanhem, no verso de número 11 do capítulo número 11, do verso de número Mateus 11, do verso 2 ao verso 11, do verso 2 ao verso de número 3, um pouco mais à frente. João Batista, ele tem uma fala que marcou muito a sua trajetória. Ele diz: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos a outro? És tu aquele que há de vir, ou esperaríamos a outro? Nós vemos agora esse grande homem, o maior homem que já pisou aqui nessa terra, dito pelo próprio Cristo, que não há homem nascido de mulher que seja maior que João Batista, o homem que pregava e arrastava multidões para ouvi-lo, o homem que foi comparado com o próprio Messias, tendo, vamos dizer aqui, a sua fé desfalecendo um pouco, não é? Como pode? O que aconteceu com João Batista? O que tinha acontecido com ele? E aqui vale colocar um adendo, um parênteses, uma análise, que o que parece é que João Batista estava um pouco equivocado em sua escatologia.
João Batista parecia que ele entendia que Jesus ali, naquele cenário, naquele momento, traria o juízo sobre as pessoas, sobre a nação, sobre os impérios. Só que ao invés de ter juízo, Jesus vem curando. Ao invés de haver fogo e enxofre, Jesus vem libertando. Ao invés de ter condenação naquele exato momento, Jesus, ele vem orientando o povo de Israel. E aí João Batista olha o cenário dele, eu imagino ele preso, ele olhando ao seu redor, e a sua fé desfalecendo ali. Não que João tinha abandonado Cristo, não que ele havia negado a deidade de Cristo, não que ele havia esquecido que Cristo era o Messias, não, ele acreditava piamente. Mas o que acontece às vezes, meus irmãos, é que nós, limitados a esse corpo, queremos entender a mente e os planos divinos, e os planos divinos na nossa vida, na trajetória deste mundo, é totalmente diferente do que nós esperamos. Era necessário que Jesus curasse, fizesse milagres ali, para mostrar a deidade dele. O Evangelho de Mateus mostra muito isso, a deidade de Cristo, apontando que Ele é Deus, mostrando os milagres, o que Ele faz. Isso não é de um homem comum, é do próprio Deus. Era necessário que Ele passasse, que Ele padecesse. Isaías 51 fala isso, 52, 53, fala do Messias, um homem de dores. Era necessário que Ele sofresse e morresse pelos nossos pecados. Às vezes nós não entendemos o que Deus tem para nós. Nós nos convertemos, cremos piamente em Cristo, somos salvos, cremos na Trindade, cremos em Deus, cremos que Jesus morreu pelo nosso pecado, mas aí nós projetamos uma trajetória de vida totalmente oposta ao que Deus tem para nós, e acabamos desfalecendo, e acabamos nos entristecendo. Olhamos o cenário atual da nossa vida às vezes, e falamos: Senhor, o que está acontecendo? Como João Batista falava: onde o Senhor está? Eu pensei que seria assim, mas o Senhor fez da outra maneira. Mas o que nos mostra aqui, a aplicação que Deus nos traz aqui hoje, é que os planos de Deus na nossa vida são diferentes. Deus, Ele entende o nosso coração, Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele colocou nós no lugar correto, na hora exata, para que o nome dEle fosse glorificado. E nós vemos aqui no contexto, mais à frente, o próprio Cristo exaltando João e dizendo que não houve homem maior do que ele aqui nessa terra, meus irmãos. Então que nós viemos entender nessa manhã que João Batista foi um grande homem, e que nós devemos nos espelhar em grandes homens da Bíblia. Nós devemos saber que, por mais que o cenário atual possa ser um cenário depravado, onde nós vivemos nesse mundo, ambiente político, religioso, a salvação que vem de Cristo Jesus ainda é viva e está conosco para todo sempre. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça e ore comigo. Senhor, oramos neste momento, Pai, pedindo que o Senhor receba a nossa oração aqui hoje, que a Tua palavra entre no nosso coração, que nós venhamos entender, Pai, que a nossa esperança está em Ti, no Teu reino, e que ainda que pareça que, mesmo que não temos esperança, como o povo hebreu, como o povo de Israel no primeiro século vivia, o Senhor nos traz a esperança, que é a salvação eterna. O Senhor está conosco, Jesus, obrigado. Nós agradecemos nesta manhã, e que nós venhamos sair daqui impactados com esta mensagem, e crendo no Messias, crendo na salvação, crendo que Jesus está conosco, e nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo.